5 coisas que todo casal deve e não deve conversar se realmente quiser prosperar no seu casamento, nos seus relacionamentos com os seus filhos. Esse aqui é um canal, e sejam muito bem-vindos, em que nós falamos sobre casamentos, relacionamentos, filhos, inteligência emocional, tudo que possa fazer com que você ande mais, prospere mais e tenha muito mais felicidade na sua vida pessoal, além daquilo que você já luta todos os dias, que é por mais dinheiro e na área profissional. Vamos a esse tema que eu acho extremamente importante e que com certeza você vai amar e vai curtir. Fique até o final é sempre melhor e você assim ajuda eu a divulgar melhor esse canal para chegar a mais pessoas, porque só desta forma que o YouTube entende que esse canal é relevante e esse vídeo é importante para mais pessoas. Vamos para a vinheta e logo estamos aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez. Como que eu disse aqui no comecinho, 5 coisas que todo casal deve conversar, deve falar, não pode deixar para depois, para que ele possa ter uma vida tranquila, uma vida salutar. E quais são essas coisas? Eu não quero nem esquecer, eu deixei até um caderninho aqui anotado para que eu possa não esquecer de nenhum dos 5 tópicos, porque às vezes nós estamos falando, embora a gente consiga aqui falar sobre os assuntos, pode ser que passe despercebido alguma coisa. Mas vamos lá, sem muita enrolação aqui, eu vou te falar exatamente aquilo que você precisa, é aquilo que eu aplico na minha vida, na minha família e tem dado muito certo. A primeira coisa que nós fazemos aqui em casa é falar sobre Deus. E aqui não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Deus você pode ter de diversas formas. Você pode ter um Deus, aquele criador dos céus e da terra, e você também pode ter aquele Deus em que você acredita, que você coloca toda a sua fé, aquele que de uma certa forma está na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, através de uma energia que faz com que as coisas aconteçam, que faz com que o mundo gire numa rotação perfeita, que as árvores cresçam, que os animais cresçam, que a mulher venha a ter filhos e tem um tempo certo para se ter um filho. Esse Deus que eu estou falando é falar sobre algo maior do que eu, você ou qualquer outra pessoa. É ter fé, é acreditar que as coisas vão dar certo, é apoiar o outro, é falar para o seu parceiro, acredita que vai dar certo, é uma crença que você vai ter. E quando você coloca Deus na sua vida, você sim tem uma crença maior e uma fé de que tudo aquilo que você quer vai se realizar, inclusive no casamento. Ou melhor, deveria ser prioridade, porque eu não conheço ninguém, de verdade, ninguém milionário, que tenha muito dinheiro, que seja feliz se não tem uma família, uma base familiar. E muitas vezes as pessoas esquecem que a base familiar é o que vai te levar ao topo. Se você não tem um suporte familiar, você não chega no topo, você não chega a lugar nenhum. Pode até chegar, mas eu pergunto, vai valer a pena chegar lá e não ter com quem compartilhar? Essa questão que você tem. A riqueza é maravilhosa, ela deve existir, mas vale a pena? E com Deus você consegue sim, você manter um controle, manter dentro da realidade, se manter dentro daqueles caminhos corretos que você tem que andar. Porque quando eu brinco aqui em casa com a minha esposa, eu falo assim, quando eu vejo alguém ou pessoas que se perdem no meu caminho, eu falo para isso é falta de Deus na vida dela. Por que falta de Deus na vida dela? Porque se ela tivesse Deus, ela pensaria um pouquinho mais, caramba, isso aqui está errado, isso aqui eu não vou fazer. Não é certo com o meu próximo, não é certo com aquela pessoa. E a Bíblia, independente de qualquer que seja a sua religião, ela é um instrumento em que você pode utilizar para a sua vida e ela vai te levar para caminhos certos, caminhos corretos. Você deixa de se desviar de qualquer coisa, porque você começa a andar no caminho certo e você consegue identificar o que é certo e o que é errado pelos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa são filhos. Todo casal, nem todos obviamente, né, quer ter filhos. Filhos são uma bênção. Eu não costumo dizer que o pai ensina para o filho. Na verdade, o filho ensina coisas para o pai. O filho ele só vai aprender coisas com o pai porque o pai já está criado, o pai já está adulto, ele está maduro, ele vai fazer as coisas e os filhos vão copiar. Mas se você for um pai um pouco mais
perceptível e for um pai que realmente quer dar uma boa educação para o seu filho, provavelmente você vai aprender com o seu filho. Vai aprender a ter paciência, vai aprender e vai entender sobre a simplicidade como as crianças geram as coisas, vai aprender que nem tudo aquilo que você aprendeu está correto e você vai querer dar algo melhor para o seu filho. Esse algo que a mais que você vai dar para o seu filho tem que estar em sintonia com a sua esposa ou com o seu marido. Por quê? Porque somos pessoas que, eu vou falar logo, elas vêm de criações diferentes. E quando unimos essas criações, se vocês não souberem e utilizarem a melhor forma, isso vai gerar uma confusão na frente e o filho não vai entender. O filho precisa ter duas referências, uma feminina, uma mulher, uma feminina ali, que vai fazer com que seja o amor, o carinho, o afeto para aquele filho. E a parte masculina, que é a força, que é aquela pessoa que empurra, que vai, que age, que entrega. São duas forças, independente da sua sexualidade, que não estamos no mérito da discussão. Tem que ter uma referência feminina e uma referência masculina, para que a criança entenda isso. E vocês precisam convergir na criação dos seus filhos, conversar como vai ser a criação dos seus filhos, conversar como que vocês vão fazer, não ficar ali brigando, um fala uma coisa, o outro fala outra, não. Vocês precisam entender, não discutir na frente dos seus filhos, porque a criança, ela é esperta. Ela vai saber exatamente aonde ela deve ir nos momentos de maior confusão. E ela vai se direcionar exatamente naquele que atende melhor as suas ideias, as suas convicções. A criança sabe disso. Eu tenho uma filha e ela faz exatamente isso. Ela fica jogando ali e os pais têm que ter paciência e não ser reativos na primeira coisa que acontecer, brigar, jogar para fora. Não. Tem que ter um autocontrole, porque você está no comando e não a criança. A criança não está no comando, mas ela não sabe nada ainda, ela está aprendendo ainda. Então, quando um pai fala alguma coisa e se perde no meio do controle, cabe a mãe intervir aqui de uma forma afastada dos filhos e explicar, não precisa fazer dessa forma, vamos fazer de uma outra forma, e o vice-versa da mesma forma. E não ser muito complacente, mas também não ser extremamente exigente, um meio termo para que as coisas fluam de uma forma muito boa para os seus filhos. Entendam que os filhos estão observando vocês e tudo aquilo que vocês fizerem, ele vai copiar e vai levar para outros lugares também. Nenhuma família vai educar o filho da mesma forma, então você tem que preparar o seu filho para os desafios da vida e ser junto, casal, auxiliando aquela criança para que ela tenha um bom desenvolvimento. O terceiro ponto são finanças. Todo casal precisa conversar sobre finanças. Infelizmente, um geralmente é mais gastador do que o outro, e um geralmente é mais escasso do que o outro, ou então os dois são muito escassos, ou os dois são muito gastador. Precisam ter um foco, uma meta de onde vocês querem chegar. Falar sobre dinheiro não é pecado. Vocês precisam falar sobre dinheiro, se for o caso, todos os dias. A criança tem que participar das conversas, entender o que está acontecendo, sim, inserir ela num contexto, fazer com que ela saiba economizar, saiba ter as coisas dela nos momentos certos. Ela precisa disso. As crianças estão observando. Se a criança tem pais escassos, ela será mais escassa também e lá na frente vai sofrer problema. Se os pais gastam demais, mas não tem recursos para aquilo, ela provavelmente vai fazer aquilo também. Então tem que maneirar, tem que conversar sobre as finanças e ver o que é prioridades, priorizar, fazer economia naquilo que tem que ser feito, guardar para o futuro, não para as coisas ruins, os momentos difíceis, não. Tem que guardar para você passear, para você se divertir, para você comprar aquela casa, para comprar aquele carro, para fazer as coisas que a vida permite que você faça. Viver com abundância, viver com amor pela vida, porque a vida são todos os dias. Todos os dias se vive e não espere a morte para você fazer as coisas. Porque depois, meu amigo, que você morreu, não tem jeito. O dinheiro serve para você te dar prazer, lazer, segurança para sua família. Então converse sobre finanças e saibam controlar de forma tranquila todos esses recursos que vocês têm. Tem desafios, tem dificuldades financeiras, saibam equalizar, porque todo mundo pode sim passar um momento
numa situação financeira ruim e cabe a vocês, casal, para que as coisas não saiam dos trilhos, agir de uma forma correta e às vezes fazer algum tipo de sacrifício para que tudo volte aos trilhos. Quarta, bagagem emocional. A bagagem emocional daria uma aula só. Só aqui de bagagem emocional eu poderia ficar com vocês aqui durante quase 1 hora falando. A bagagem emocional é tudo que você traz de um lado, você como marido ou mulher, e o outro traz do outro lado. Você traz coisas que vocês aprenderam nas suas famílias e se unem aqui. O maior problema é que os casais não discutem durante o seu momento de namoro antes do casamento o que eles tinham antes. Naquele momento de namoro, vocês pensam, ou a maioria das pessoas, né? Pensam somente nas conquistas, é conquistar o outro, saber o que o outro quer, do que agrada o outro. Só que, conforme o tempo vai passando, aquilo que você aprendeu aqui começa a vir à tona, e aquilo que a outra pessoa aprendeu aqui também, e gera conflitos lá na frente. Esses conflitos são a grande causa das separações. Grande causa. Tem problemas financeiros, tem problemas emocionais, problemas de como que os filhos eram tratados pelos pais, como que os pais tratavam os filhos, e uma série de coisas que você desconhece, porque você não fez as perguntas, não entendeu como que o outro vivia, o que ele tinha de bom e o que ele tinha de ruim. Você precisa entender isso para que você possa seguir. O maior problema de tudo isso é que as pessoas só querem os momentos felizes e se esquecem de perguntar para o outro o que tem de ruim. Para você ter uma ideia, no primeiro dia que eu encontrei, eu já conhecia minha esposa, né? Nós éramos amigos. Primeiro dia que nós nos encontramos, eu falei um monte de coisa para ela. Depois falou: nossa, mas você falou tanta coisa para mim, eu nem te perguntei nada. Eu falei: mas você não precisaria me perguntar nada, porque tudo isso eu te contaria no decorrer. Mas como nós estávamos conversando ali, eu precisava te falar algumas coisas, porque se aquilo não fosse aceito por você, eu já encerraria por ali. Naquele momento ela já sabia exatamente onde ela estava entrando. E a partir daquele momento, depois que ela soube de tudo que estava acontecendo, nós entramos numa vida. E hoje nós temos uma vida plena, porque eu sei exatamente quais são os gatilhos dela, o que ela passou, como ela passou, ela sabe exatamente os meus. Exatamente os meus. Em 1 ano de namoro, a gente já descobriu o que o outro era, e a gente começou a respeitar o outro. Nós entramos num respeito mútuo para que não tivéssemos conflitos. Tem conflito? Tem, mas isso evitou brigas homéricas. A gente quase não briga aqui. Brigas feias, mesmo tivemos 2 de bobeira, enquanto a gente estava no nosso desenvolvimento ali e aprendendo um pouco mais sobre o outro. Conheça exatamente com quem você está casando, faça perguntas do que está acontecendo, porque somente assim você vai saber exatamente aonde você está entrando, se vale a pena entrar neste relacionamento, porque senão você põe tudo a perder lá na frente. E por último, sexo e afeto, que não pode faltar. Muitos casais deixam seus relacionamentos sexuais por diversos motivos. Ou por estresse, ou por falta de tempo, ou por trabalho, ou por filho, ou por uma série de coisas. Isso não pode faltar. Falta amor, falta carinho. As pessoas deixam de fazer depois do casamento aquilo que elas tinham a habilidade ou a prática de fazer antes de casar. Tudo que você faz antes do casamento, que é aquela fase de conquistas, de namoro, tudo, você deve permanecer. Talvez não na mesma intensidade, porque você está todo dia com aquelas pessoas, mas você tem que deixar bem claro, juntos, você, seu marido e sua esposa, dias específicos para estarem juntos. Você tem que estar junto com seu marido, junto com aquela pessoa, junto com aquilo lá a cada 15 dias. Para os meus clientes aqui, eu falo para eles assim: olha, como que está o seu relacionamento? Ah, Rafael, nem tenho mais vontade, não quero. Quantas vezes você saiu com aquela pessoa, com seu marido, com a sua mulher? Quantas vezes vocês ficaram juntos, sozinhos, sem os filhos? Ah, não dá, minha mulher fala que sem os filhos não tem condições, eu tenho que cuidar dos filhos, enfim. Eu falei: meu amigo, isso é um ponto inicial para sua separação, não tem como. As pessoas vão procurar aquilo que eles tinham na época de namoro, para satisfazer uma necessidade que depois vai acabar. Por quê? O problema não está no casamento, o problema está nas pessoas. As pessoas é que complicam. As pessoas complicam seus relacionamentos. As pessoas que deixam de fazer coisas que precisam ser feitas posteriormente.
Você precisa manter um relacionamento. A cada 15 dias, pegar a sua esposa, o seu marido e falar, vamos sair, vamos deixar o filho com alguém. Claro, se for muito bebê, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas sair, se curtir, pegar um cinema, ir para um teatro, namorar, fazer sexo, ter um afeto, o toque, entender o que o outro gosta, qual é a linguagem de amor que ajusta aquela pessoa, o que ela mais quer fazer, o que ela mais gosta de fazer. Isso é extremamente essencial. Todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas com quem eu lido, eu ensino exatamente qual é a linguagem de amor do seu parceiro e isso tem uma melhora significativa. Toda vez que eles aplicam esses 15 dias, essa metodologia de 15 dias em linguagem, a linguagem do amor da pessoa, o casamento dela se transforma de uma forma absurda, porque elas entendem o que o outro gosta, fazem aquilo pelo outro, renunciam a algumas coisas que têm e automaticamente voltam a ter uma vida sexual ativa. É isso que tem que fazer. O problema é que as pessoas param ali de fazer as coisas, de falar as coisas, porque elas não querem aquilo, né? Elas não querem falar sobre aquilo, ou, sei lá, parece que ficam com vergonha do corpo. Gente, você está com vergonha do seu corpo? Vai para uma academia, vai fazer alguma coisa útil para você, vai fazer alguma coisa melhor para você. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente e faça atividade sexual porque aquilo é bom para você, para o seu corpo, para a sua esposa ou para o seu marido e inclusive para os seus filhos, porque quando você tem um relacionamento sexual, você fica bem, você fica alegre e com certeza seus filhos vão perceber que está tudo em ordem com o casal. Perfeito? Gente, essas são as 5 coisas que todo casal deve fazer, não deveria, deve fazer, para que eles possam ter uma vida próspera, ter um relacionamento bom e que tudo que vem em volta, religião, Deus, finanças, social, estejam envolvidos ali para que aquilo possa crescer e prosperar cada vez mais. Beleza? Gente, e não esqueçam de curtir e nem de fazer os comentários aqui no canal e sigam para mais vídeos, assim vocês vão me ajudar para que eu possa levar mais conteúdo para vocês e que eu possa realmente, de verdade, contribuir cada vez mais na vida de cada um de vocês. Gente, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.